Companheiros, muito boa noite. Que Jesus nos oriente a fala, as reflexões, mas principalmente o nosso sentimento. O tema de hoje é intercessão. Nós que pedimos tanto pela intercessão de Deus em nossas vidas, muitas vezes para aliviar nossas dores, para resolver a nossa problemática, para mostrar caminhos. Também temos uma possibilidade enorme de intercedermos pelos outros. Não só nessa questão da vida comum, da vida material, do que se pode fazer pela pessoa, mas também em termos espirituais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Muito bem. Mudamos o nosso horário, deu para perceber, a partir de hoje voltamos para as 8 horas da noite. É o capítulo 17 do Pão Nosso, intercessão. E a exortação evangélica que ele vai buscar em Paulo, um trechinho, irmãos, orai por nós. Na prece, a maioria de nós ainda nos encontramos habituados a quase que um automatismo. Emmanuel diz um automatismo teatral, encontrando dificuldades no entendimento das profundas manifestações de espiritualidade. A prece é uma manifestação de espiritualidade. A definição de espiritualidade é muito grande. Tem a ver com sentimento, com desenvolvimento, com aquilo que vem de dentro, com aquilo que é nobre. Não é? É algo, muitas vezes nós usamos o termo para nos referir à vida no mundo espiritual. Quando nós desencarnarmos, vamos viver na espiritualidade. E outras vezes usamos espiritualidade como termo para nos referirmos aos espíritos superiores. Mas espiritualidade é um sentimento, é algo que vem de dentro. E talvez por não conseguirmos expressar ou viver a nossa espiritualidade é que nós vamos criando atos exteriores. O homem, acredito eu, que por não conseguir entender, vivenciar a sua espiritualidade como mais um modo de vida, como algo que brota, procura demonstrar a espiritualidade nos atos exteriores, né, nos ritos, nas cerimônias, tudo bem, mas espiritualidade é algo mais profundo. A prece verdadeira, sentida, que vem do coração, é uma expressão de espiritualidade. Né? Muitos, diz Emmanuel, pensam que é um ato apenas bajulatório. Né? As pessoas vivem entoando hinos, louvando a Deus, muito mais da boca para fora, e quase sempre na intenção de obter algum benefício. Né? Custa-se a crer na influenciação do pensamento. O pensamento é força criadora e carrega o teor dos nossos sentimentos. Diz Emmanuel que a oração é uma emanação viva do pensamento. Espalha-se por todo lugar, por toda parte, através daquilo que nós espíritas chamamos de fluido cósmico universal. Uma imensa rede que liga a tudo e a todos. Não há lugar vazio, tudo é preenchido por esse fluido cósmico universal, também chamado de matéria primitiva, cósmica, que não só é a matéria que serve de base para todas as construções do espírito, das mais sutis até as construções densas materiais, mas também é o veículo do pensamento. Ao pensarmos, nós emanamos isso de nós. E esse pensamento vai carregado, vai colorido, vai carregado com as qualidades do pensamento, do sentimento, de acordo com as nossas intenções. Em torno de nós,
forma uma espécie de aura, de uma atmosfera psíquica particular, que vai dar notícia de nós, e isso se espalha. Né? Por isso que diz que toda a prece alcança a Deus, toda a prece chega em toda parte. A prece especificamente em favor dos outros gera muitos benefícios. Ainda que ela seja feita mecanicamente, porque o que vale mesmo é a intenção, é o que está dentro do coração, é a nossa vontade. Então, por si só, apenas a intenção do bem por alguém, por alguma pessoa, já movimenta esses recursos que nós chamamos de espirituais, são fluidos, são energias, em favor dessa pessoa ou do objeto da nossa atenção, da nossa preocupação. Não é? Então, diz Emmanuel que a súplica da intercessão, quando nós oramos por alguém, pedimos por alguém, estamos tentando interceder ou pedindo uma intercessão do alto por alguém, ele vai dizer que é dos mais belos atos de fraternidade. E constitui nada mágico, especial, né? Apenas a emissão de forças benéficas, iluminativas, que quando parte de um coração sincero, de um espírito sincero, que tem mesmo o desejo do bem pelo outro, eles vão atingir o objetivo e vão se transformar numa contribuição, que vão levar muitas vezes conforto, harmonia, paz, aquilo que nós chamamos também de boas energias. E isso não acontece especificamente porque Deus está ouvindo as nossas preces e nos concedendo alguma benesse, algum benefício, algum favor, não é? Isso é uma consequência das leis naturais, das leis que regem a vida. Pensou, sentiu, imaginou, nós estamos criando, e de acordo com a extensão dessa criação, com aquela intensidade com que nós pensamos, com os objetivos que nós acabamos colocando nessas preces, ou nesses simples pensamentos de bem-estar por nós e pelos outros, isso já movimenta recursos espirituais, fluidos, elementos que nós chamamos de magnéticos, por falta de outro termo para comparar, de magnetismo, e isso atinge as pessoas. Então se torna num benefício, numa intercessão, e repetimos, não por favores divinos, não é porque estamos rezando dessa ou daquela forma, não é porque estamos nessa ou naquela crença religiosa, porque isso é uma lei natural. Pensou, Kardec chamava, ele dizia que qualquer ambiente está repleto, está cheio de ondas e raios de pensamento. Isso lá em 1850 e pouco. Nós hoje chamamos isso de vibrações. Então, ao pensarmos, ao sentirmos, nós estamos emitindo, emanando de nós, transformando pela nossa vontade, pela nossa intenção, esse fluido sutil, imperceptível aos sentidos humanos, que envolve a tudo e a todos, e estamos transformando. O fluido originalmente é neutro. Ele não é bom, não é mau. Ele não traz nem saúde nem doença, mas ele tem a extrema capacidade de absorver as qualidades dos nossos pensamentos, das nossas intenções. É difícil aceitar isso? Não é. Nós temos a água, por exemplo, a água comum, que nada absorve mais características do que a água, inclusive as da fluidoterapia. Não é? Então, esse fluido sutil serve de veículo do pensamento, também de matéria-prima para as nossas construções mentais. E isso vale desde um pensamento que pode ser, vamos dizer assim, carregado de bem-estar, atingir a outra pessoa e, num determinado momento, passar essa sensação para essa pessoa de bem-estar, até as construções da matéria mais grosseira, a construção dos mundos materiais. E Emmanuel vai terminar a sua reflexão lembrando que Jesus, né, orou pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, em diversas horas. Era comum Jesus se retirar daquele burburinho, daquele falatório,
ia para um lugar mais sossegado para, vamos dizer assim, conversar com Deus, para fazer as suas orações, não é? Nos dá a ideia de uma espécie de abastecimento, não que Jesus precisasse disso, certamente espírito já evoluído, imensamente evoluído, que já era naquela ocasião, mas isso nos dá um exemplo, né? Orar é um exemplo, primeiro, de humildade, daquele que reconhece que não pode tudo, né? Que precisa, muitas vezes, de muitas coisas, não é? É também o momento que nós abrimos o coração, abrimos a mente, tiramos um pouco o foco das preocupações comuns do dia a dia, não é? E agora nós já sabemos com o Espiritismo que nós movimentamos recursos vivos. O pensamento é força criadora. Jesus chegou ao ponto de orar até por aqueles que o perseguiam, que o maltratavam, por aqueles que o condenaram à morte, não é? Então, olha que coisa importante de nós entendermos o valor intrínseco, essencial da oração. Não é uma coisa que se refere apenas às práticas religiosas do mundo, não é uma formulação mágica que vai simplesmente remover obstáculos da nossa vida, é um momento de expressão de espiritualidade que vai abrir os nossos campos mentais, emocionais, que vai nos proporcionar um desligamento daquelas preocupações comezinhas, dos problemas que afligem a todos nós, e que principalmente vai abrir campo para captarmos boas ideias, boas energias, bons fluidos. Eu costumo dizer uma coisa que eu ouvi há muito tempo, que a prece é um momento não para você conversar com Deus, mas para você ouvir Deus. É aquele momento que a alma se coloca disponível. Ali acontecem coisas extraordinárias, desde a percepção das coisas externas, das inspirações que vêm do alto, que nos ajudam, por vezes, a resolver um problema, a nos tranquilizar de alguma situação penosa, a trazer um pouco de bem-estar, de harmonia, porque sem harmonia, sem estarmos razoavelmente equilibrados, fica muito difícil nós entrarmos nessa sensação de bem-estar. Fica muito difícil nós mantermos acesa a vela da esperança, do otimismo. Então, é muito mais do que as situações em si. Claro que as situações são importantes. Há pessoas que enfrentam dramas terríveis, que pesam na sua economia espiritual, emocional. Há outras que nem são tão terríveis assim os dramas, mas a pessoa é frágil para aquilo. Então a primeira coisa é que nós devemos respeitar esses momentos de cada um. Mas o real problema não está de fora. O real problema está dentro. O nosso problema tem a ver com medo, com insegurança, né? Muitas vezes tem pessoas que são extremamente apreensivas quanto a coisas ruins que podem acontecer. Então, Jesus tem essa passagem onde ele recomenda, né, Maria e Marta toda preocupada com os afazeres, e Jesus vai dizer para ela, por que você anda tão inquieta? Não é? Ele vai dizer em várias ocasiões, a cada dia, algo que resume, a cada dia bastam os seus problemas. Então, muitas vezes, nós sofremos por antecipação, sofremos por coisas reais, por coisas irreais, por coisas que só existem dentro da nossa mente, da nossa percepção. Então, o problema, a dificuldade, está muito mais dentro de nós do que fora. Então, o problema em si, ele tem um peso muito menor do que a dificuldade íntima que nós carregamos, que tem a ver com as nossas ditas imperfeições. Né? Mas muitas vezes a pessoa tem essa sensação, essa coisa de entender que, olha, algo ruim pode acontecer, porque ela traz sombras íntimas. Porque talvez ela já tenha errado muito no passado, até em outras encarnações, porque talvez algo na sua consciência diga que ela não vai alcançar essa felicidade de momento, né? Mas isso tudo é bobagem. Tudo é bobagem. O que tem que ser, será. Né? As coisas vêm como tem que ser. Né? Não estamos dizendo que isso tudo está programado, que Deus tem um caminho, um destino certo. Não é isso, não.
né? Vamos lembrar que ninguém... Há um espírito, ele assina como Batuíra, ele é muito conhecido, especialmente dos mais antigos. Foi um português que veio ao Brasil, menino, Antônio Gonçalves, espírita dedicado, e depois de desencarnado passou a trabalhar onde ele já trabalhava também, dentro do movimento espírita. E ele traz mensagens preciosas. Não é? Ele fala que ninguém consegue caminhar com as luzes alheias. Né? Ninguém consegue fazer luz com a luz que não tem. Daí a recomendação de buscar a iluminação, de buscar a melhoria, de buscar o seu progresso espiritual. Então, o nosso problema maior é a falta de evolução, de progresso, de realização. O resto são cenários humanos, circunstâncias, muitas vezes desafios, propostas que a vida nos traz. Sim, há muitas dificuldades que são treinamentos para o futuro. Nós temos talvez o mau hábito de atribuir tudo a karmas, né? Importamos essa palavra e ainda um tanto quanto desvirtuada do seu sentido original e achamos que tudo que é problema, tudo que é situação difícil é karma, coisas que vêm do passado. Muitas vezes, o que estamos vivendo agora é um treinamento para coisas que virão no futuro. O sujeito está ali desenvolvendo. Nós falamos muito isso a respeito do amor, que para mim amor só existe no dinamismo da sua movimentação, né? O amor só existe na atitude, na ação. Por mais que nós identifiquemos sentimentos de amor desse ou daquele tipo, né, a atitude verdadeira, no fim, é o que conta. É o que se falava antigamente das virtudes. As virtudes só existem na prática. Na teoria, elas são apenas uma teoria. Toda virtude só existe na prática. E nós não lembramos aqui de um sacerdote católico que uma vez um sujeito chegou para ele preocupadíssimo porque tinha sido exposto a uma situação de humilhação. Ele estava com uma revolta danada porque tinha sido humilhado. E o sacerdote ponderado, vivido, maduro, falou para ele: meu filho, sem humilhação não há humildade. Você não acha que a humildade é importante? Claro que é. Sem humilhação não há humildade. Né? Sem o exercício da paciência, sem estarmos expostos a situações que vão nos ajudar a desenvolver a paciência, não há paciência. Não há uma virtude que seja um título. E isso nós temos entendido equivocadamente. Achamos que nos agregamos a uma religião qualquer, estudamos suas fórmulas, suas propostas, decoramos suas cerimônias, seus rituais, suas rezas, não é? E achamos que está tudo bem. Não, isso apenas é uma teoria, porque depois a prova é na vivência do dia a dia. Não é? Então, se eu quero ser uma pessoa virtuosa, e não falamos isso com resquício de puritanismo, moralismo, pieguice, não é nada disso. Né? Esqueceu-se, hoje tem palavras que as pessoas não sabem mais o que significam. Né? Jovens de 15, 16 anos, pergunte para alguém para definir o que é altruísmo, não sabe. Abnegação, não sabe. Né? É preciso conquistar virtudes, criar bons hábitos, vai dizer que bobagem, velho, não tem nada a ver. Não é? As pessoas estão com uma dificuldade enorme porque a própria língua, a língua falada e escrita vai se perdendo. Vão criando neologismos, sinais, símbolos, né? E daqui a pouco ninguém entende mais em profundidade o que é que se está falando. Isso é um problema grave que nós ainda vamos ter que enfrentar. Não é? Para alguns, a linguagem é tão importante porque ela surge antes da capacidade de pensar. Vocês sabiam disso? Que há estudiosos, cientistas renomados no campo tanto da neurologia, da linguística, da neurolinguística, que eles acreditam, creem piamente, que primeiro se desenvolveu a linguagem, e a linguagem ajudou o ser a criar raciocínios. É um pensamento, pode estar certo, pode estar errado. Como tem outros estudiosos que acreditam que o homem aprendeu a pensar, a raciocinar e depois criou palavras. Né? Eu, particularmente, acho que a outra é mais plausível. Né? Vamos lembrar que os animais se comunicam, muitos por sons. Né? E ninguém imagina que eles tenham uma capacidade de raciocínio, embora tenham. Já é comprovado isso, animais têm uma inteligência relativa.
Mas isso é assunto para outro dia. Então, nós devemos pensar muito, né, nessa questão da oração para nós mesmos, como um momento de interiorização, um momento onde se abrem as telas mentais, os ouvidos da alma, para nós escutarmos, né, dentro dos pensamentos que muitas vezes nos serão sugeridos por outros espíritos. Mas há também uma condição na prece, e mesmo na meditação, se bem que falar de meditação, eu precisaria saber qual tipo, né? Porque há vários tipos de meditação hoje, mas é muito comum que quando nós silenciamos, quando não retemos pensamentos, não ficamos focalizando em qualquer problema, no estado de meditação, no estado de reflexão, no estado de oração, também nós captamos coisas que já estão em nós, no nosso inconsciente. Muitas vezes a ideia luminosa que vem para uma determinada coisa já estava lá, já era algo vivido, aprendido, até em outras encarnações. O ser humano, vocês sabem que tudo que vale para o mais vale para o menos, né? O ser humano é como se fosse um universo, né? Também tem províncias, órgãos que influenciam uns aos outros. Se nós formos olhar o mundo infinitamente pequeno, o mundo subatômico, muitas vezes um rapaz, uma vez, ele trouxe uma imagem, uma figura para nós podemos estudar, e ela nos dava a impressão de um sistema solar, né? Com seu núcleo, seu Sol, os planetas orbitando, e quando ele vai mudando a imagem, nós percebemos que era uma representação do átomo, né? Com seus elétrons, seu núcleo. Então, nos parece que é uma coisa que é interessante isso. Então, nós podemos dizer poeticamente, simbolicamente, que o nosso organismo também é um universo. Temos um mundo material, que é o corpo físico, temos um mundo razoavelmente espiritualizado, menos denso materialmente, que seria o nosso corpo, corpos espirituais, e temos a alma representando o espírito. Então, uma coisa influencia na outra, as nossas vivências jamais se perdem, tudo fica registrado, e não importa onde, se é na mente, no perispírito, há muita especulação sobre isso. O fato né, há registros antigos da Índia védica de que o universo funciona como uma espécie de livro que grava todos os acontecimentos, né, histórias, ideias que seriam acessíveis a qualquer pessoa. Mas, sendo assim ou não, em termos individuais do espírito, isso é uma realidade. Tudo é gravado, nenhuma experiência é perdida. O que acontece é que em cada reencarnação, nós não temos acesso a essa memória integral. A nossa memória é apenas a do consciente. O consciente, para nós espíritas, representa a vida agora, a encarnação de agora, a personalidade de hoje. Né? Temos uma parte ainda que é um tanto quanto acessível do inconsciente, que alguns chamaram de subconsciente, ou um inconsciente um pouco mais raso, e nós temos esse inconsciente mais profundo, né? Onde tudo está registrado, arquivado, e isso é uma coisa interessante. Né? Sem memória não há aprendizado, né? Não haveria comparações, não haveria experiência, não haveria nada disso. Então é preciso ter memória. Né? E é uma coisa complicada, porque às vezes quando a memória é de coisa mal resolvida, mal feita, ela incomoda. Né? Aquele Augusto Cury fala hoje de uma linguagem mais avançada, que são registros eletrônicos que nós promovemos na mente. Antigamente o pessoal acreditava descrevia como camadas, né? Cada experiência reencarnatória é uma camada que está ali viva. Então nós vimos fazendo, sabe como panqueca que você vai fritando e pondo uma em cima da outra? Né? Então, quando alguma panqueca estava meio mal feita, esquisita, ela incomodava em algum ponto. Né? Registro eletrônico é mais chique. Né? Então, Augusto Cury vai dizer que há registros que são privilegiados no sentido que são marcados de forma mais intensa, né? E outros menos intensa.
Se essa mais intensa for de uma experiência ruim, negativa, aquilo vai incomodar, né? Essas memórias costumam se manifestar, um exemplo, nas reuniões mediúnicas, aquilo que nós chamamos de animismo, né? O sujeito está ali no transe mediúnico, igualzinho quando é um transe comum, onde há a presença de um espírito outro se manifestando, e ele assume aquela personalidade daquela camada, daquela panquequinha ou daquele registro eletrônico que está mal resolvido. Então ele vem com a época, com aquela característica daquela época, né? Se era homem, mulher, pela profissão que tinha, pelo que fez, pelo que deixou de fazer. E isso faz parte do processo dentro do estudo da mediunidade, né? De qualquer forma, nós devemos usar desse recurso, acreditar nele, que o nosso pensamento é vivo, é vibrante, e intercedermos pelos outros. Em tempos de dificuldade, muitas vezes eu não posso fazer nada mais por alguém que não seja rezar. Então oremos, né? Rezemos. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, a única que ele ensinou, como um norte, um rumo, não é? Há muitas recomendações de que deveríamos orar uns pelos outros. Tiago vai afirmar que a oração de fé salvará o enfermo, e isso não é uma coisa de mito, de alguém que inventou isso, de jeito nenhum, né? Mas nós já sabemos que está dentro das leis naturais, das leis que regem a vida. O pensamento é vivo, se espalha de acordo com a intensidade, com a força de vontade, e isso atinge as pessoas, não é? Então, oremos uns pelos outros, né? Muitas vezes, é claro que a oração não terá o poder de remover obstáculos que são consequências das nossas atitudes equivocadas, ou que são parte do desafio de vida que muitas vezes nós mesmos pedimos antes de encarnarmos. Mas ela tem o poder de nos aquietar, de nos trazer um momento de harmonia, de equilíbrio. Muitas vezes tragédias são impedidas por uma simples oração. A pessoa está num circuito mental fechado, vicioso, até num processo obsessivo, e às vezes a prece é aquela energia que vai quebrar isso, ainda que seja por alguns momentos. E a pessoa ganha, recobra a sua lucidez, e a pessoa evita uma tragédia. Há um caso num dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, e ele vai contar um caso de um pessoal que estava no automóvel e havia uma condição ali de expiação, e eles estavam indo numa estrada e de repente o motorista se excede e eles caem no barranco e morrem todos. Fazia parte da situação de vida daquelas pessoas que tinham coisas ali a resgatar. E Manuel Filomeno vai dizer para o Divaldo, que estava psicografando, ou na conversa com Bezerra de Menezes, ele vai dizer, olha, isso não era uma sentença definitiva, como nada é sentença definitiva. A única sentença definitiva de Deus para nós é que nós vamos evoluir, progredir e alcançar a luz, né? O resto, há casos, circunstâncias, condições, e o Espírito vai dizer, se eles tivessem, bastava uma simples prece para que aquele sujeito tivesse a sua mente desanuviada naquele momento e não tivesse provocado o acidente. Então, olha aí o poder da oração. Não algo místico, mágico, mirabolante, palavras especiais, isso tudo é crendice, mas o sentimento verdadeiro que emana de nós e que chega até as pessoas. Vamos encerrar, já deu o nosso tempo. E vamos fazer então a nossa prece, né? Elevar as nossas vibrações, unir os nossos pensamentos nesse momento e rogar por todos nós, para que tenhamos um pouco de paz íntima, de harmonia, de equilíbrio, para que o Senhor possa permitir um reforço nas nossas esperanças, no nosso otimismo, que possa acender uma luz, tanto na nossa intimidade,
quanto nos nossos lares, nos lugares de trabalho. O mundo precisa tanto de luz. E a luz já veio há mais de 2000 anos. A luz de Deus se materializou na Terra. O amor de Deus se transubstanciou na Terra, como Jesus. E nós estamos aí há mais de 2000 anos, batendo cabeça, procurando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, né? Saindo daquilo que realmente é importante. Que o Senhor, pois, ilumine os nossos caminhos, que nos ajude a identificarmos em nós os recursos que nós já temos e movimentarmos esses recursos em favor de nós mesmos, em favor dos outros, em favor da nossa própria vida. Que o Senhor abençoe os nossos lares, a nossa intimidade e que estejamos todos na santa paz de Deus. Muito obrigado aos companheiros e amanhã estaremos aqui no culto do Evangelho no Lar. Quem puder participar, quem quiser nos acompanhar, nos ajudar, porque é uma reunião mesmo à distância, se forma um coletivo, né? E que certamente onde existe uma troca fluídica, energética, onde existe, onde abrimos espaço para um momento de reflexão a respeito do Evangelho do Cristo. Muito obrigado e muito boa noite a todos.